Queridos, bom dia. Lá em Romanos, capítulo 5, eu convido você a abrir a sua Bíblia. A gente tem um risco na nossa caminhada cristã, na nossa espiritualidade cristã, de revestir de um certo teor, eu vou usar esse termo, tá? Por ausência de outro melhor, uma certa ideia mágica de que as coisas irão acontecer porque a gente gostaria que acontecesse. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu tenho fé nisso, eu tenho fé que isso vai acontecer. Não, a gente tem fé em Deus e a gente gostaria muito que acontecesse, né? Mas, às vezes, porque a gente quer tanto negócio, a gente fala, eu tenho fé que vai... Ok, você usa a palavra que você quiser, tá? Mas a gente tem fé em Deus e a gente deseja muito que as coisas aconteçam. E, às vezes, a gente faz da fé esse componente de meio mágico, é a minha vontade, como se a minha vontade fosse fazer a coisa acontecer. Só que não é assim. De igual forma, a esperança. Vira o ano, a gente, não, eu tenho esperança de que esse ano vai ser melhor, eu tenho esperança. Ok. Não vou entrar nesse mérito, não. Mas a esperança, para ela ter impacto e possibilidade, ela precisa estar fundamentada. Eu tenho esperança por conta desses atos aqui, por conta dessas circunstâncias, por conta disso, por conta da minha fé em Deus, entende? A esperança que não está alicerçada, ela tende a depender da sorte, do acaso, e normalmente gera frustração, né? Enfim, e a gente tem que estar atento a isso. E aqui, nesse texto, Paulo fala sobre a esperança, e essa esperança é fundamentada. A gente deve ter esperança, mas ela é fundamentada. E é uma esperança que se alicerça no passado, é um passado que fomenta a esperança. Diz assim o texto, tendo sido, pois, Romanos 5, de 1 a 5, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos, nos alegramos intensamente na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz, né, um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, aqui, Paulo fala de duas esperanças, igualmente fundamentais na vida. Ele fala de uma esperança da glória de Deus, numa clara alusão à realidade eterna, pós-morte, céu. E ele dá o fundamento dessa esperança. E depois ele fala de uma outra esperança, que é do nosso viver aqui, da nossa vida cotidiana, e ele dá o fundamento dessa esperança também. Então, dessa esperança de eternidade, ele dá como base teológica para a gente ter essa convicção. Aliás, meus queridos, essa convicção é absolutamente fundamental, porque é ruim falar isso, né? Mas é o fato. A morte não é uma presença distante, né? Ela é de uma iminência que a gente não sabe quando, mas ela se dá. No fundo, a gente espera que ela demore muito, principalmente das pessoas que a gente ama. Mas a gente não tem controle nenhum sobre isso. E ela pode acontecer
no momento seguinte do nosso... Não estou colocando ninguém para ficar com medo da morte, não. Pelo contrário. O que Paulo fala aqui é para a morte perder esse pavor de tal forma que a gente possa falar da morte, que a gente possa encarar a morte do outro e a nossa morte, e não ficar subjugados por esse temor. Porque reina em nós uma esperança viva. E se reina uma esperança viva, eu posso olhar. Porque se não reinar uma esperança viva, eu não quero nem viver. Mas reina em nós essa esperança, que eu espero que seja uma esperança viva em você e em mim. E ele fala assim, olha, justificados pela fé, ou seja, eu sou tornado justo. Entende? Eu sou tornado justo, eu não sou justo. Eu não conquistei uma prova que eu fiz, eu fui lá, me esforcei, batalhei, aí passei. Agora eu sou justo, porque eu fiz isso tudo aqui e me tornei justo. Não! É justificado pela fé, é a graça, é a ação de Cristo na cruz do Calvário, eu aceito e falo assim, e aí eu sou tornado justo diante de Deus. Tá? Esse tornar-se justo, ou seja, esse reconhecimento que não tem nada de meritório nesse processo, eu sou tornado justo pela fé, isso gera paz com Deus, ou seja, eu me encontro diante de um Deus agora, em que eu pela fé acolho, aceito, me entrego, Deus olha para mim e me chama de justo, não porque eu faço coisas extraordinárias, longe disso, não é isso, ele olha para mim como justo, e fala assim, ó, entre nós, a paz, o acesso a mim está aberto, e está aberto para sempre, e fala, olha, e isso daí é pela graça, não vai, Tiago, você pensar que você é um sujeito que faz um monte de coisa legal, é um marido para a Júlia sensacional, e por isso Deus está falando, pô, você merece, hein? Não tem nada disso, não que você não seja isso, tá? Mas não tem nada de merecimento nisso, é graça, pura graça, e é por isso que essa esperança não se desfaz, porque ela não está fundamentada nos meus atos, mas na fé no ato de Cristo, e na graça do Deus que me abraça e me salva, e me faz brotar em mim uma esperança viva da glória de Deus. Então perceba, a esperança de que, ao fechar meus olhos aqui na morte, eu entro na vida. E essa é uma esperança viva, e eu espero que reine no seu coração. E só dá para reinar se houver a convicção que a graça de Deus na tua vida não é meritória, não é conquista sua, é conquista de Cristo na cruz do Calvário que você aceita pela fé. Então, essa esperança da eternidade, que nos alivia diante da iminência da morte. E ele fala de uma outra esperança, que a esperança da eternidade, ela está fundamentada no ato realizado por Cristo. Essa outra esperança do cotidiano, agora, existencial, vivencial, que a gente tem hoje, também é fundamentada no passado, só que no nosso passado. E aí, meus queridos, a importância de não se fugir da vida, de não fugir do lado bom e ruim da vida. Olha o que diz Paulo aqui, olha, que ele se alegra muito, eu me glorio, eu me alegro muito, tanto pela esperança do céu, quanto pela tribulação, gente. Se alegrar pela tribulação não é masoquismo, não é porque Paulo fala, eu gosto de sofrer, né? Eu quero sofrer, não é isso não, não é isso. Ele fala, eu me alegro com a tribulação,
porque ela produz. Entende? Não é enaltecimento do sofrimento. É enaltecimento, é valorização do que esse sofrimento produz na vida. Tá? Daí a importância de se viver problemas. E daí a dimensão trágica no sentido de comprometer a maturidade e a vida das pessoas, quando a gente protege em excesso as pessoas. Todos nós precisamos ser protegidos. Quanto mais crianças, mais protegidos precisamos ser. E depois idosos também. Agora, uma proteção excessiva compromete a pessoa. Entende? É ruim falar isso, mas é fato. Nós precisamos sofrer. Por quê? Porque não tem jeito como não sofrer na vida. Tem? Não tem. Só tem um jeito de não sofrer na vida, é você morrer. Porque aí você não vai estar mais vivo. Né? Mas vivo, se estiver vivo, você vai sofrer. Por quê? Porque é inevitável. Porque você ama a gente. Aí você vai ver a dor do outro, se sofre. Segundo, porque teu corpo vai perdendo força. E aí começa a doer aqui e ali e compromete. Você vive numa sociedade marcada pelo pecado. Conviver nisso vai sofrer. São injustiças, violências, comprometimentos mais diversos. Não tem como não sofrer. Tentar criar uma blindagem para que filhos, isso acontece muito entre pais e filhos, né? Para blindar filhos de sofrimento, ao invés de produzir o bem, produz o mal. Porque não gera casca, não gera força, não gera capacidade de lidar com a vida, né? Com as dores da vida. Também não é para deixar largado, não é isso, não. Eu só estou falando que a gente precisa valorizar as dificuldades da vida e não ficar desesperadamente querendo tirar o outro do sofrimento, porque o sofrimento faz parte da vida, inclusive daquelas pessoas que a gente mais ama. Não tem como evitar isso na vida dos outros. E também não é uma postura do tipo de... porque tem gente que diante do sofrimento, quer ter uma serenidade contida, entende? Sofrimento bom é aquele que se sofre. No sofrimento é preciso sofrer, gente. Na tribulação é preciso ficar atribulado. Porque se no sofrimento não se sofrer, não foi sofrimento para você. Ué. Se na tribulação você não ficar atribulado, não foi tribulação para você, foi outra coisa. Foi uma experiência cotidiana. O que Paulo está falando é de momentos que sacode a gente. E quando a vida sacode, a gente fica sacudido. E a gente não fica contido nisso. Não estou falando para você ficar falando para todo mundo, chorando para todos os cantos. Não é isso. Eu só estou falando que é muito ruim quando a gente não assume a nossa tribulação, o nosso sofrimento. A gente impede o crescimento. Entende? A tribulação é para quem se sente atribulado. Por que eu falo isso? Porque para algumas pessoas, não sei, começar um novo trabalho é uma tribulação para algumas pessoas, para outro, o outro tira de letra. Então, não é o evento que configura a tribulação ou não, é o modo como você vive a circunstância. E é fundamental que você viva a tribulação como tribulação, ficando atribulado. Estou falando isso porque tem gente que tenta se conter em tudo. Para quem tenta se conter em tudo, não há esperança para você na hora da tragédia. É isso que Paulo está dizendo. Se você quer ter uma vida de esperança, não de eternidade, mas no cotidiano, ela só surge para quem é atribulado. Quem vive o sofrimento como sofrimento, quem vive a tribulação como tribulação. Por quê? Paulo está falando isso. Porque essa tribulação que você vai querer desistir, que você vai querer colocar a culpa nos outros, não sei qual vai ser o caminho, mas que você vai ficar exausto. Paulo fala o seguinte: se você viver o sofrimento como sofrimento, junto com Deus, você vai continuar vivendo. E isso vai gerar em você o quê? A perseverança.
Então, perceba, quem nega o seu sofrimento não gera perseverança. Quem nega a sua tribulação não produz perseverança em si. Então, é preciso sofrer, gente, e viver. E apesar do contexto de vontade de desistir, você continua. Novamente, a desistência é sinal de sabedoria muitas vezes, tá, gente? A gente precisa desistir do que é ruim ou do que é inalcançável. A gente pensa assim, eu quero isso, eu vou buscar, e depois, no meio do caminho, você vê que não era para você. Desiste, gente. Não tem nenhum problema de desistir, não. O problema de desistir é desistir daquilo que cabe na sua vida. E é preciso ter perseverança para lidar com as questões da nossa vida. Entendeu? Não tem nada a ver com perseverança com prosseguir no que não tem nada a ver. Isso daí é teimosia. Não é perseverança. Perseverança é continuar, apesar de toda a dificuldade, naquilo que cabe na vida da gente. E é isso que Paulo está falando. Então, é preciso sofrer, é preciso viver essa busca da desistência e seguir em frente com a graça do Senhor, vivendo essa situação. Daí, novamente, a importância das dificuldades, do caminho difícil, comprometido. Caminhos fáceis não geram esperança. E não é que a gente valorize o sofrimento pelo sofrimento, é pelo que produz. É isso que ele está falando. E aí, se eu sofri o sofrimento ali, a tribulação, fiquei atribulado, e consegui continuar sem desistir, Paulo fala que isso traz a experiência, a maturidade, o caráter aprovado. Então, perceba que a maturidade, ela não é uma dádiva que cai, chegou. Ela precisa ter cicatrizes, entende? Ela precisa ter história em você. É preciso que você lembre que, tendo vivido aquilo, você não desistiu, continuou, e no final, respirou, seguiu, fortalecido com novas percepções e de novas possibilidades na vida. Tá? E aí, quando essa maturidade vem, de lembrar que o choro pode durar um tempo, mas a alegria vai chegar, você vai lembrar, porque eu vivi isso, o salmista fala isso, e eu também vivi isso, e eu vivi aquilo naquele momento, se eu vivi, eu posso passar pelas circunstâncias, porque eu sei que Deus faz uma reversão, que eu não entendo, mas produz paz e força para continuar. A experiência é absolutamente fundamental, sabe para quê? Porque há os momentos, que eu espero que sejam poucos na sua vida, mas há os momentos de tragédia na vida da gente. Eu ainda estou impactado com o sepultamento de ontem, que para mim isso é uma tragédia na vida familiar, né? Se você não tiver a experiência da vida, como é que você dá conta dessas bombas que caem na existência? Entende? Então, é absolutamente fundamental que a gente não negue as dores, e as crianças, e os adultos, e os adolescentes, e jovens, que a gente permita as pessoas passarem por todo esse processo, porque é absolutamente fundamental, porque por esse processo eu sofri, não desisti, ganhei maturidade, que esse processo na minha vida traz o quê? A esperança. Então, Paulo fala de duas esperanças na sua vida. Uma, que você ganha, cai no teu colo. Cai no teu colo. Quando você reconhece que você não tem nada a fazer para a vida no céu. Absolutamente nada. É fé em Cristo. E há uma segunda esperança, que não cai no teu colo, que está relacionada a tudo que você vive na vida. Entende? Uma cai no seu colo, é dádiva, todo presente. E o outro é o modo como você desenvolve a sua vida. De quem não foge dos sofrimentos, encara com a sabedoria, apoio de Deus, das pessoas,
E vai seguindo, apesar do desejo de desistir. Chega lá, ganha experiência, a maturidade. E com essa maturidade, a esperança. Esperança de que, se algo ruim acontecer, eu não sei como, mas eu sei que eu percorro. E se porventura estiver acontecendo hoje, eu não sei como que eu vou passar por isso, mas assim como eu já passei, eu passarei de novo. E essa é a convicção que Paulo nos traz. E ele fala que essa esperança, ela não decepciona, lá no final, no verso 5, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu. Ou seja, essa esperança não decepciona, porque nesse trajeto da tribulação, do sofrimento, das dificuldades, perseverança e a conquista, Deus está com a gente, fortalecendo quem percorre, não quem desiste, quem nega sofrimento e tribulações. Estou dizendo que Deus vai embora, fala assim, não é isso. Eu estou falando que não há essa construção de caráter aprovado, feito por Deus. Então, que você viva com a intensidade que você consegue ter, as suas alegrias, os bons momentos, as boas conquistas, mas viva também na intensidade que você consegue ter as suas tristezas, sofrimentos e tribulações. É importante sorrir e sofrer, porque as duas coisas fazem parte da vida de todos nós, Importância de viver tanto a alegria como a tristeza na presença de Deus e na presença das pessoas que Deus coloca na vida da gente, não há dúvida. A importância de persistir, de perseverar, apesar da vontade de desistir. E só há esperança para quem viveu. É por isso que uma criança precisa se apoiar na esperança do outro. O adolescente começa a ter um pouco de experiência da vida, mas ele tem que se apoiar na vida do outro. Mas eu espero que todos nós aqui tenhamos, com gradações diferentes, essa concretude da experiência de quem não desistiu, passou pelo sofrimento, viveu com intensidade, caráter aprovado e percebendo a boa mão de Deus na vida nesse processo. Tá? Que seja essa a tua realidade. Que seja essa a tua realidade. Você tem um Deus que é contigo, para você não fugir da vida. Nem da vida nos momentos bons, aproveite muito. Celebre, faça festa, viaje, corra, dance, pule, faça tudo que você quiser. Aproveite. E no momento da tristeza, viva. Sabendo que ela vai durar, mas vai passar. Deus é contigo. Que a gente não fuja da vida que temos hoje. E que em toda a vida, até para a morte, a esperança seja viva em cada um de nós. Porque Deus, o Deus da graça, Ele é com a gente sempre. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Pai, eu peço que o Senhor invada, produza em nós a esperança da Tua presença permanente, Pai. Que todo mundo aqui tenha essa convicção de que a Tua presença é real, que ela fortalece a gente, que ela nos envolve, que ela nos dá condições de seguir, de viver e de realizar, Pai. Eu peço, Pai, que ninguém fuja dos sofrimentos e nem das alegrias, Pai. Que ninguém fuja da vida que o Senhor coloca para a gente.
Que o Senhor seja companheiro permanente e que a gente também receba de bom grado aquelas pessoas que o Senhor coloca perto de nós, Pai. Eu peço, Pai, que haja história bonita na vida de cada um, Pai. E que cada um consiga ter essa alegria. Alegria. Por viver bons e maus momentos. Por saber dos resultados, Pai. E eu peço que o Senhor alimente em nós, pela fé, a permanente convicção que nos enche de esperança da vida eterna contigo. Abençoa cada um, Pai. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Só há comunhão com Deus, conforme ensinado por Jesus Cristo, quando a gente fecha com os irmãos. A fé cristã, ela é comunitária. Eu não sofro sozinho. Eu tenho um Deus que me abraça, me coloca no colo e coloca a gente boa perto. Não fuja. Não fuja de Deus. Não fuja das pessoas. Não fuja de você. Viva, porque o sofrimento vai passar. Então viva o sofrimento. E celebre a alegria. Festeje intensamente. As duas coisas. Com a graça do Senhor. Deus abençoe vocês. Amém.